Na aula anterior de sistema endócrino, tivemos a oportunidade de estudar a neurohipófise ou hipófise posterior e os seus hormônios. Vale salientar, você nunca, jamais pode esquecer disso, a neurohipófise secreta hormônios sintetizados pelo hipotálamo. Na aula de hoje, vamos analisar o funcionamento da adenohipófise ou hipófise anterior. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Sistema Endócrino, continuidade do estudo da hipófise, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Vamos lá ao estudo da adenohipófise. Vai logo se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Estudo da adenohipófise, professor Billy Paul, o que é importante sobre esta parte da glândula pituitária? Muito bem! A adenohipófise corresponde à chamada hipófise anterior. Ao contrário da neurohipófise, que libera na corrente sanguínea hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, a adenohipófise é responsável pela produção dos hormônios que secreta. Beleza ou não? Olha só, produz e libera hormônios de natureza trófica. O termo trófico tem a ver com nutrir, tem a ver com nutrição. Lembra lá? Autotrófico sintetiza seus próprios alimentos. Heterotrófico não sintetiza seus próprios alimentos. Não é isso? Tem que captar pré-fabricado na natureza. Então o termo trófico está relacionado com nutrição. E existe uma série de hormônios específicos secretados pela adenohipófise que nutre ou estimula o funcionamento de outras glândulas do sistema endócrino. Professor, quem são esses hormônios tróficos? O primeiro deles é o TSH, ou hormônio tireotrófico. É o TSH que estimula o funcionamento da glândula tireoide. O ACTH, adrenocorticotrófico, que é responsável por estimular o funcionamento do córtex das glândulas adrenais. O FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante, que são hormônios gonadotróficos, porque estimulam o funcionamento das gônadas sexuais, tanto masculinas como femininas, ou seja, testículos e ovários. Apesar de as funções exercidas por esses hormônios gonadotróficos são diferentes. Quando você pensa na gônada sexual masculina e na gônada sexual feminina. Como assim, professor? O FSH, folículo estimulante, na mulher, promove a estimulação do amadurecimento do folículo ovariano. Mas, no homem, ele estimula a gametogênese masculina, ou seja, a espermatogênese, produção de espermatozoides. Já o LH, hormônio luteinizante, que promove a ovulação na mulher, a liberação de um ovócito secundário para a fecundação, no homem estimula as células de Leydig testiculares, a síntese do hormônio sexual masculino, a testosterona. Beleza? Então são funções diferenciais quando você analisa os diferentes sexos. Outros hormônios importantes da adenohipófise, você tem o GH, também conhecido como STH ou somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, e a prolactina, o hormônio responsável pela produção do leite. Então, estes aí correspondem à série de hormônios específicos produzidos e secretados pela
adenohipófise. Observação IPC, que é a observação importante pra cacete. A adenohipófise também produz a beta-lipotrofina, que é um hormônio do grupo das endorfinas que inibe receptores de dor. Então, quando você está passando por um processo de dor física, então a beta-lipotrofina inibe um pouco mais esses receptores, diminuindo então as sensações dolorosas dentro desse processo. Belezinha? Show de bola? Mas aí, vamos lá. Professor, o que eu tenho que saber de importante sobre o GH, sobre o hormônio do crescimento, exatamente? A função desse hormônio está relacionada na indução e regulação do crescimento corporal, do crescimento do indivíduo. Por quê? Porque ele estimula dois processos importantes que faz com que o corpo cresça, que é o quê? Estimular as células a processos de divisão celular por mitose, que é o processo de divisão que ocorre em células somáticas, que permite a multiplicação das células somáticas e também a síntese de proteínas, a síntese proteica. Você sabe perfeitamente bem que as proteínas são substâncias construtoras, constroem a matéria viva e, consequentemente, promovem o crescimento orgânico. Como atua o GH? Ele age nas cartilagens de conjugação dos ossos, as chamadas região de metáfise óssea. Atua também no sistema muscular e no tecido adiposo, promovendo a quebra de lipídios, processo denominado de lipólise. Todas essas atividades metabólicas sendo estimuladas faz com que o indivíduo cresça, aumente de tamanho. Mas, detalhe super importante, cai bastante em prova, são as disfunções relacionadas ao hormônio do crescimento. A hipofunção, ou seja, uma menor produção abaixo dos níveis basais de GH, na fase infantil vai provocar o nanismo. Assim como a hiperfunção, excesso de produção de hormônio GH na fase infantil vai levar o indivíduo ao gigantismo. Essas são as duas disfunções relacionadas à adenohipófise quanto ao hormônio GH. Aqui a gente montou uma tabelazinha para você guardar isso com você. Hipofunção nas crianças leva ao nanismo, hiperfunção na criança pode levar ao gigantismo. E a hiperfunção no adulto, que também pode ocorrer, o indivíduo adulto tem disfunção, onde há um acréscimo considerável de GH acima dos níveis basais, pode provocar crescimento desproporcional dos membros superiores, membros inferiores, o que é denominado de acromegalia. Muito bem. Como é que é o mecanismo de crescimento a nível ósseo? Vamos ver esse diagramazinho para a gente entender como isso funciona. Olha só, aqui eu tenho um diagrama de um osso de um indivíduo na fase infantil e do osso de um indivíduo na fase adulta. Qual a diferença básica que nós encontramos? Ora, a cabeça do osso é o que denominamos de epífise e o corpo do osso é o que nós denominamos de diáfise. Vale salientar que a cabeça do osso, tá, ela é revestida por uma camada de cartilagem, de fibrocartilagem, que é a cartilagem articular, que existe nas articulações ósseas para diminuir o atrito na movimentação das articulações. Neste ponto aqui, entre a epífise e a diáfise, nós temos osso esponjoso aqui, osso esponjoso aqui. Existe uma placa de cartilagem aqui, conhecida como placa epifisária, que é aberta no indivíduo na fase infantil e na adolescência e fechada no indivíduo adulto. A estimulação dessa cartilagem, desta placa epifisária, faz com que o osso cresça, o osso aumente de tamanho.
os ossos precisam crescer primeiro para que os tecidos cresçam depois. Beleza? Quando o indivíduo chega à idade adulta, essa placa epifisária, ela fecha, formando o que é chamado de linha epifisária. A linha epifisária não é capaz mais de promover crescimento, porque já não existe mais a placa epifisária, já não existe mais o tecido cartilaginoso correspondente e que é sensível ao estímulo de GH. Por isso que o indivíduo cresce até um determinado ponto, até uma certa idade, e depois ele para de crescer. Embora extremidades corporais continuem crescendo, como unhas, como cabelos, beleza? Mas a estrutura esquelética e o corpo como um todo, ele para de crescer. Beleza? Show de bola? Muito bem. Outro hormônio importantíssimo da adenohipófise é a prolactina, LTH, conhecido também como hormônio lactogênico. As funções específicas da prolactina estão relacionadas com o crescimento e desenvolvimento do tecido glandular das mamas, proliferação de ductos e síntese de leite. Beleza? Vale salientar que o desenvolvimento e amadurecimento das glândulas mamárias estão relacionados também com outro hormônio feminino chamado de progesterona. Mas esse hormônio nós vamos estudá-lo mais adiante. Aqui nós vamos nos deter a prolactina, e quando você pensar em prolactina, pense em produção de leite. A prolactina atua nos ovários no período de lactação, estimulando a síntese de progesterona. Então, olha só, a prolactina faz feedback positivo na progesterona, fazendo com que o ovário sintetize este hormônio. E aí vem uma coisa super interessante, que é o seguinte: aumento da prolactina no período de lactação, quando a mulher está amamentando o seu bebê, então isso vai gerar um feedback positivo, aumentando os níveis de progesterona. Só que a progesterona é um hormônio que faz feedback negativo no LH, inibindo a ovulação. A mulher não ovula nesse período de lactação. Veja como a natureza é sábia. Imagine se ela ovulasse no período de lactação. Ela já está 24 horas por dia concentrada na manutenção de um bebê, que ela precisa cuidar, que ela precisa tomar conta, que ela precisa proteger, que ela precisa nutrir. A função de uma mãe: nutrir e proteger. Então, imagine se ela nesse período estivesse apta a engravidar novamente por estar ovulando. Então, esse mecanismo, prolactina, progesterona, inibe a liberação do LH hipofisário, mais especificamente da adenohipófise, tá? Que ele, hormônio luteinizante, que é um hormônio trófico, gonadotrófico, que estimula o funcionamento de gônadas. Sua inibição inibe a ovulação. Ora, e sem ovulação, sem um ovócito, não há fecundação. Beleza? Show de bola? A prolactina também é regulador da função sexual, gera a sensação de bem-estar após o ato sexual e é importante no orgasmo, principalmente o orgasmo masculino, tá? Ele tem relação direta com a prolactina, mas vale salientar que a hiperprolactinemia no homem provoca a perda de libido. Libido, em palavras simples, tesão, está relacionado com o hormônio testosterona. E a prolactina faz feedback negativo, reduzindo os níveis de testosterona abaixo dos níveis basais. Isso faz com que o libido masculino desapareça. A tesão, ela vai embora. Beleza? Então, esses são os hormônios clássicos importantíssimos da adenohipófise, especialmente para você. Na descrição do vídeo você encontra listas de exercícios, as chamadas bioeses, para que você exercite os conteúdos aprendidos. E também o biomap desta aula para você colocar na sua pasta catálogo para facilitar as suas revisões. Bom Enem para você!
Nos encontramos na próxima aula. Até lá!